Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre funções logarítmicas. Aqui você vai entender tudo sobre esse tipo de função, que está bem relacionada com a função exponencial, que a gente já estudou. Então, uma função logarítmica é uma função definida por f de x igual a log de x na base a. A é a nossa base, x é o nosso logaritmando, que é exatamente onde está a nossa variável. Esse a é um número fixo, ok? Ele tem que ser positivo e diferente de 1. Lembre-se que a base do logaritmo sempre é um número positivo e diferente de 1. E o nosso x tem que ser maior do que zero. Isso significa que estamos obedecendo às condições de existência do logaritmando. Logaritmando sempre tem que ser positivo. Além disso, as funções logarítmicas e exponenciais estão altamente relacionadas, porque a função log nada mais é do que a função inversa da exponencial. Então, se a gente tem uma exponencial aqui, a elevado a x, a função inversa dela é exatamente a nossa função log de x na base a e vice-versa. Graças a isso, elas têm algumas propriedades interessantes. E aí, em termos de crescimento e decrescimento, a função logarítmica será crescente se a nossa base for maior do que 1 e decrescente se a nossa base estiver entre 0 e 1. Exatamente como acontece na função exponencial. Então, já está aí mais uma semelhança entre elas. Vamos agora determinar as demais propriedades da função logarítmica, analisando o seu gráfico. Bom, então aqui temos o gráfico de uma função logarítmica, que é exatamente a função log de x na base 2. Estamos utilizando o programa GeoGebra, que faz bem esse tipo de gráfico. Então, vamos observar algumas coisas interessantes nessa função que tomamos como exemplo. A primeira coisa interessante é que ela parece tocar o eixo y, mas, na verdade, o que acontece é que sempre tem um espacinho. Então, parece que encosta, mas se a gente for aproximando, a gente vai ver que sempre vai ter um espacinho aqui. Então, ela tende ao eixo y. Então, a gente diz que o eixo y é uma assíntota vertical para essa função. Outra coisa interessante é que ela corta o eixo x. E se ela corta o eixo x, isso significa que ela possui uma raiz. Essa raiz está exatamente no ponto 1. Afinal, a gente sabe que log de 1 em qualquer base é igual a zero. Então, 1 sempre é uma raiz desse tipo de função. Vamos analisar agora domínio e imagem. O domínio, que são os valores que nós podemos associar ao x, a gente já tinha comentado indiretamente, que é o x maior do que zero. Ok? Reparem que, como a função nunca encosta no eixo y, nós não temos nenhum x negativo. E como mencionamos nas condições de existência, de fato, o x tem que ser maior do que zero. Então, o domínio da função logarítmica é todo x pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero. E a imagem? Bom, em termos de imagem, em termos de eixo y, nós sabemos que toda essa parte negativa do eixo y está sendo usada. E a parte positiva? A função na parte positiva cresce bem lentamente, mas ela cresce. Então, a imagem da função logarítmica são os reais, ok? Quanto maior for o valor de x, maior será o valor de y nesse caso, ok? Vamos comparar com algumas outras funções o que acontece quando a gente aumenta a base. Então, temos aqui a função log de x na base 3, que apareceu para a gente em vermelho. Reparem que antes do 1, antes da nossa raiz, a função em vermelho, log de x na base 3, cresce mais rapidamente do que a função verde, log de x na base 2. Depois da raiz, essa lógica se inverte e a função log de x na base 2 passa a crescer mais rapidamente do que log de x na base 3. Quando a gente adiciona uma outra função, que é log de x na base 4, essa lógica também se verifica.
Reparem que antes do 1, a função que está crescendo mais rapidamente é a log de x na base 4, que é a função que tem a base maior. Depois da raiz, essa função passa a crescer mais lentamente do que as outras, ok? Agora, vamos ver o que acontece quando a gente arrasta o gráfico da função log de x na base 2. A gente chama esse tipo de situação de translação. Então, vamos arrastar a função para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e vamos ver o que acontece com ela em cada uma dessas situações. Então, fiquem de olho aqui na janela de álgebra, nessa linha especificamente que vai ilustrar as mudanças que acontecem. Então, estamos aqui subindo com a função. Toda vez que subimos com a função, a gente está mexendo na parte de fora dessa função. O logaritmando não se altera e a gente está somando um valor, ok? Por outro lado, se a gente arrasta essa função para baixo, o que vai acontecer é exatamente o oposto. Então, descendo a função, então todas as vezes que nós arrastamos para baixo, vai aparecer um número aqui diminuindo, tá certo? Bom, então já sabemos o que acontece. Se você vir na sua frente alguma questão, alguma função logarítmica somando ou diminuindo algum número, você já sabe que é uma função normal, uma função padrão, que foi arrastada para cima ou para baixo. Se esse sinal for negativo, ela foi arrastada para baixo. Se o sinal for positivo, ela foi arrastada para cima. Ok, o que acontece agora quando a gente arrasta a função para a direita ou para a esquerda? Quando a gente arrasta para a direita, estamos mexendo no logaritmando. Então, mexer para a direita significa diminuir algum valor aqui no logaritmando. Reparem que nesse caso, a gente tem a função log de x menos 6 na base 2. A raiz é exatamente o 7, porque 7 menos 6 dá 1, e log de 1 em qualquer base é zero. Então, mexer para a direita significa diminuir o logaritmando. Estendendo esse conceito, se a gente mexer então para a esquerda, vai significar que nós estamos aumentando o logaritmando, somando um número positivo aqui. E reparem que agora o x passa a ter valores negativos. Poxa, professor, mas você não falou que o domínio da função era sempre x maior do que zero? Sim, mas esse x, na verdade, é o logaritmando. Quem tem que ser maior do que zero é o logaritmando como um todo. Então, nesse caso, o domínio desta função é x mais 5 maior do que zero, ou seja, o nosso x tem que ser maior do que menos 5. E assim sucessivamente. Quando a gente arrasta para a direita, agora x menos 2 é quem tem que ser maior do que zero. Exatamente a mesma ideia que a gente aplica nas equações e inequações logarítmicas quando a gente quer fazer as condições de existência desse logaritmo, ok? É possível também que a gente faça as duas mudanças ao mesmo tempo. Se eu arrastar a função aqui, por exemplo, para cima e para a direita, então eu mexi tanto no logaritmando com o sinal negativo, quanto fora dele com o sinal positivo, ok? Com isso, você já vai poder entender e traçar o gráfico corretamente de qualquer função logarítmica. Basta entender o que acontece na variação dos sinais, tanto no logaritmando quanto fora dele, ok? Bom, agora vamos trabalhar com uma função logarítmica que tem a base entre 0 e 1, que é a função log de x na base meio. Reparem no comportamento dessa função. Agora, ela é uma função decrescente, como nós vimos anteriormente. Então, base entre 0 e 1 significa função decrescente. Em termos de domínio, o domínio não se alterou, continua sendo x maior do que zero. Em termos de imagem, também a imagem continua sendo reais, ok? Então, vamos comparar essas funções
com as suas respectivas inversas na função exponencial. Então, vamos começar com a função log de x na base 2 e a sua inversa, que é exponencial 2 elevado a x. Reparem que existe uma simetria entre elas. Essa simetria é dada exatamente pela reta y igual a x, o que comprova que essas funções são inversas, tá certo? Então, quando a gente faz a composta da logarítmica com a exponencial, na mesma base, é claro, isso vai dar a função para a gente, a função identidade. Então, essas funções são inversas. O mesmo vai ocorrer na função log de x na base meio e na função meio elevado a x. Reparem que agora a simetria continua sendo em relação à reta y igual a x, mas nesse caso elas passam a ter uma interseção. Essa é a diferença em relação ao caso anterior, mas o comportamento das duas é exatamente simétrico, ok? Uma continua sendo o inverso da outra. Agora, por fim, vamos relacionar as funções log de x na base 2 com log de x na base meio. Então, elas formam aqui exatamente essa figura. A interseção delas é exatamente o ponto 1, já que log de 1 em qualquer base é zero. E elas têm uma simetria em relação ao eixo x, ao eixo das abscissas. Perfeito? Então, com isso, nós já sabemos tudo o que há para saber sobre a função logarítmica e podemos agora passar para os exercícios. Então, vamos fazer agora alguns exercícios. O primeiro deles caiu na prova de 2017 da SpaceX. Temos aqui uma função logarítmica, que é a função y igual a log de x na base 4. Temos aqui um retângulo ABCD, e a pergunta é exatamente qual é a área desse retângulo. Então, vamos lá. Bom, nessa função, nós percebemos aqui que temos alguns pontos, né? Temos o ponto x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 8. X igual a 1, acabamos de comentar, é a raiz dessa função, e x igual a 2 e x igual a 8 são pontos do domínio também. E como nós temos a lei da função, nós podemos calcular essas imagens. Como nós queremos a área do retângulo ABCD, a gente sabe que a área desse retângulo é dada pela base AD vezes a altura AB. A base AD já é imediata. A base AD é o 8 menos o 2. Então, esse comprimento aqui é igual a 6. Temos agora que achar o comprimento da altura AB. Esse comprimento é exatamente o f de 8 menos o f de 2. Por quê? Porque a gente sabe que B e C estão na mesma altura, pelo fato de termos aqui um retângulo. Então, f de 8, que é a ordenada, que é a coordenada y do ponto C, também é a ordenada do ponto B, que é esse pontinho aqui, que é o f de 8. Da mesma forma, nós temos aqui a ordenada do A, é a imagem do 2, f de 2. Como nós sabemos que a função é log de x na base 4, então basta aplicar essa função. Então, o comprimento de AB é o log de 8 na base 4 menos o log de 2 na base 4. Nós podemos até resolver cada logaritmo separado, mas aqui é muito mais fácil a gente aplicar a propriedade do logaritmo. Se nós temos uma diferença de logaritmos, significa que nós temos uma divisão de logaritmandos. E aqui, 8 dividido por 2 é igual a 4, então nós temos log de 4 na base 4, que é 1. Então agora ficou super fácil calcular a área do retângulo. A área do retângulo vai ser 1 vezes 6, que é igual a 6. Então, uma questão aí extremamente conceitual, uma questão bem fácil aí da SpaceX também, onde a gente tem que usar os conceitos de logaritmo, as propriedades, e
analisar a função logarítmica, ok? Então vamos seguir agora. Nosso segundo exemplo é um exemplo da AFA, da prova mais recente, a prova do ano passado. Então já é um probleminha. Vamos ler esse problema. Numa aula de biologia da turma Delta do Colégio Log, os alunos observam o crescimento de uma cultura de bactérias. Inicialmente, tem-se uma amostra com 3 bactérias. Após várias observações, eles concluíram que o número de bactérias dobra a cada meia hora. Já está aí uma informação interessante. Os alunos associaram as observações realizadas a uma fórmula matemática, que representa o número f de bactérias da amostra em função de n horas. A partir da fórmula matemática obtida na análise desses alunos durante a aula de biologia, o professor de matemática da turma Delta propôs que eles resolvessem a questão abaixo, com n pertencente aos naturais. Se g de n é igual ao log de f de n na base 2, log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,48, então o somatório de n igual a 1 até 100 de g de n é um número cuja soma dos algarismos é. Bom, então agora é hora de dar aquela respirada, né? Nós já lemos aí esse enunciado, é um enunciado grande com várias informações, temos aqui algumas leis de função, temos algumas expressões, então calma. Tudo agora a gente tem que encaixar em seus devidos lugares. Em primeiro lugar, vamos filtrar aqui as observações úteis. Nós temos 4 parágrafos, 5 se você contar aqui o parágrafo, essa linha aqui da questão, né? Da pergunta propriamente dita. Então, nós temos que filtrar o que de fato é importante. Por exemplo, esse primeiro parágrafo não tem nada de importante. O segundo parágrafo ele tem uma informação aqui numérica, né? Amostra com 3 bactérias e esse número de bactérias dobra a cada meia hora. O terceiro parágrafo, ele tem uma informação interessante que diz que eles fizeram uma fórmula que representa o número f de bactérias da amostra em função de n horas. E aí, o quarto parágrafo já não tem nada interessante. Então, vamos filtrar essas informações. Pensamos, então, as informações úteis, né? O fato da quantidade de bactérias dobrar a cada meia hora, a amostra inicial com 3 bactérias, a fórmula de f de n, que nos dá o número f de bactérias da amostra em função de n horas. Por que isso é importante? Porque isso diz para a gente que o n está sendo medido em horas. Poderia ser minutos, poderia ser 1/5 de hora, 1/4 de hora, enfim. Então, o n aqui representa a quantidade de horas. Bom, com isso, nós já podemos dar os primeiros passos. F de 0, gente, é igual a 3. Por quê? Porque 0 é o nosso tempo inicial. Então, no início do experimento, a gente tem 3 bactérias. Agora, se a quantidade de bactérias dobra a cada meia hora, depois de 1 hora, qual vai ser a nova quantidade de bactérias? Em outras palavras, quanto que é f de 1, já que o nosso n é medido em horas. Um erro muito comum aqui é colocar f de 1 igual a 6, dobrando esse valor. Mas, na verdade, está dobrando a cada meia hora. Bom, se dobra a cada meia hora, então f de 1 dentro de 1 hora, essa quantidade vai dobrar 2 vezes. Dobrar 2 vezes é o mesmo que multiplicar por 4. Então, f de 1 é igual a 3 vezes 4. E f de 2? Bom, novamente, essa quantidade, 3 vezes 4, vai ser dobrada 2 vezes no período de 1 hora. Então, novamente, ela será multiplicada por 4. Então, f de 2 é igual a 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Seguindo com esse raciocínio, então f de 3 é igual a 3 vezes 4 ao cubo. E aí, finalmente, nós já conseguimos entender qual é a lei de formação. F de n é igual a 3 vezes 4 elevado a n. Dobrar a cada meia hora significa que, a cada hora, a nossa quantidade de bactérias será multiplicada por 4. Então, na hora 0, nós temos 3 vezes 4 elevado a 0, que é o próprio 3. Na hora 1,
3 vezes 4 elevado a 1. Na hora 2, 4 elevado a 2 e assim sucessivamente, tá certo? Então, isso aqui já é extremamente importante. Nós já conseguimos determinar quem é a função f de n, 3 vezes 4 elevado a n. Agora, nós podemos determinar a função g de n. A função g de n é o log na base 2 de f de n. Então, pegamos aqui a função f de n, 3 vezes 4 elevado a n, e substituímos na expressão de g, fazendo assim uma função composta. Agora, antes de prosseguirmos com o somatório, é interessante a gente melhorar um pouquinho a expressão da função g. Nós podemos fazer isso aplicando as propriedades de logaritmos. Temos aqui um logaritmo do produto, então nós podemos abrir esse logaritmo na soma, ok? Soma dos logaritmos. Bom, essa primeira parcela já não pode ser melhorada, mas essa segunda pode. Temos um expoente, então ele pode vir para frente multiplicando. Então temos n vezes log de 4 na base 2, e o próprio log de 4 na base 2 pode ser calculado. Ele é igual a 2. Então, a expressão mais simples da função g é log de 3 na base 2 mais 2 vezes n. Agora nós vamos trabalhar com o somatório. Repare então que o nosso processo está sendo ler o problema, pensar as informações importantes, analisar essas informações importantes e, à medida que nós vamos descobrindo novas informações, antes de querer avançar, nós sempre queremos representá-las da maneira mais simples possível para facilitar a nossa solução, para que a gente não precise fazer mais contas do que o necessário. Esse processo é um processo que pode e deve ser utilizado em todos os problemas. Não se preocupe em querer chegar logo no resultado, logo na resposta. Se preocupe mais com o processo, como se resolve um problema, ok? Bom, seguindo então, nós já sabemos, nós já descobrimos que g de n é igual a log de 3 na base 2 mais 2n. Agora, só falta a gente substituir no somatório. Então, o nosso somatório é n igual a 1, n variando de 1 até 100, de g de n, ou seja, do log de 3 na base 2 mais 2n. Eu sei que somatório é uma notação que assusta muita gente, mas não tem nada do que se ter medo aqui, não é complicado. O que esse símbolo diz para a gente é que nós estamos somando 100 parcelas, porque o nosso n começa no 1 e termina no 100, e a gente vai exatamente trocar os valores de n por 1, por 2, por 3, até 100. Então, nós temos 100 parcelas. Essa parcela é dada por log de 3 na base 2, mais 2 vezes n. Então, se a gente fosse substituir isso agora, ficaria log de 3 na base 2, mais 2 vezes 1, mais... Agora o n vai passar a ser 2, log de 3 na base 2, mais 2 vezes 2, e assim sucessivamente. É mais simples, entretanto, a gente dividir esse somatório. A gente pode criar dois somatórios, um somente para o log e outro somente para o 2n, ok? Professor, mas eu posso separar desse jeito por quê? Porque você tem uma soma. Na soma, você pode agrupar as parcelas da maneira que você quiser, ok? Então, primeiro, eu prefiro agrupar as parcelas do logaritmo e depois as parcelas do n. Vamos entender, então, o que acontece com cada uma delas. Primeiro, a do log. Reparem que essa expressão não tem nenhum n, e o nosso n está variando de 1 até 100. O que isso significa? Significa que quando a gente abrir o somatório, nós estamos somando 100 vezes log de 3 na base 2. Então, vai ficar assim. O somatório aberto vai ficar log de 3 na base 2, mais ele mesmo, mais ele mesmo, mais ele mesmo, várias vezes. Quantas vezes? 100 vezes, porque o nosso n está variando de 1 até 100, ok? Agora, em relação a esse somatório que depende do n, quando n vale 1,
nós temos 2 vezes 1, 2. Quando n vale 2, 2 vezes 2, 4, n valendo 3 nos dá 6, n valendo 4 nos dá 8, até n igual a 100, que nos dá 200, ok? Então, para cada valor de n, nós estamos multiplicando por 2 e depois somando tudo. Agora, vocês devem ter reparado que essa sequência numérica é uma PA. Então, nós estamos trabalhando com a soma da PA. E nós devemos aplicar a fórmula da soma, que é Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Ou seja, o primeiro termo dessa PA, que é o 2, mais o último termo, o AN, que é o 200, vezes n, que é a quantidade de termos. Mas a quantidade de termos, o próprio somatório já nos diz que é o 100, ok? Porque de 1 até 100 nós temos 100 números. Então, substituindo isso, nós temos a seguinte expressão. 100 vezes log de 3 na base 2, que é a primeira parcela, é o primeiro somatório, e 2 mais 200 vezes 100 sobre 2, que é exatamente a PA, já aplicando a fórmula de soma. Então, a expressão que nós temos que resolver é esta expressão aqui. Vamos já simplificar, então, essa expressão. Vamos deixar o logaritmo, primeiro, por enquanto, quietinho e resolver a expressão numérica, resolver a expressão aqui da soma da PA. Bom, 200 mais 2 é 202. 100 dividido por 2, a gente cancela e fica 50. 202 vezes 50 nos dá 10.100. Agora sim a gente começa a trabalhar com o logaritmo. E para isso nós temos que usar as informações que o enunciado nos deu. O log de 2 é igual a 0,30 e o log de 3 é igual a 0,48. Esses logs estão com a base oculta. Isso significa que nós estamos trabalhando na base 10. Isso já diz para a gente que nós devemos usar uma mudança de base. Esse log está na base 2, então nós vamos mudá-lo para a base 10. Então, utilizando a mudança de base, log de 3 na base 2 é igual ao log de 3 na base 10, dividido pelo log de 2 na base 10. Basta, então, a gente substituir os valores e teremos 0,48 dividido por 0,30. Podemos aqui eliminar a vírgula, multiplicando numerador e denominador por 100. Então, agora temos 48 sobre 30, que dividido por 3 é igual a 16 sobre 10. Eu até poderia cancelar aqui, andar uma casa com a vírgula e deixar como 1,6, mas eu prefiro substituir o 16 sobre 10 na nossa expressão. Vocês vão ver por quê. Então, a nossa expressão é 100 vezes log de 3 na base 2 mais 10.100. Vamos substituir o log por 16 sobre 10, e aqui é mais fácil cancelar o zero, tá certo? Então, 10 vezes 16 vai nos dar 160, e aí, somando, nós temos 10.260, que é o nosso resultado. A pergunta é, qual é a soma dos algarismos desse valor? Então, chegou aqui na parte fácil, né? Só somar os algarismos. 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9, e aqui está a nossa resposta, tá certo? Então, os dois exercícios que nós abordamos nessa aula têm um aspecto um pouquinho diferente. O primeiro é mais uma análise de gráfico e o segundo é a montagem da expressão da função logarítmica, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem aí as suas sugestões, críticas, elogios, para a gente ter esse feedback de vocês, que para a gente é muito importante. E grande abraço! Até a próxima aula!